Toda vez que chove, assim, não sei porquê, mas assim, me faz lembrar muito o Brasil, né? Então, dias de chuva são dias que eu tenho mais saudade, assim, do Brasil. Eu acho que acontece esse tipo de coisa porque quando eu era pequeno, lá no Brasil, eu gostava muito, né, dessa época de chuva. Eu acho que é porque como a gente é pequeno, a gente não trabalha, não tem essa necessidade de sair, né? Sei lá. Não sei por qual razão, mas na época que eu era criança, garoto ainda, eu lembro que eu gostava de chuva, brincava até na chuva aí. Então, acho que é isso que me faz ter muita saudade, né? Me faz lembrar e eu começo a pensar muito no Brasil. Aí eu começo a lembrar que eu gostava de ouvir esse barulho da chuva, né? Gostava do cheiro que a chuva trazia e gostava também da temperatura que ficava depois da chuva, né? Então a gente sente que o clima fica bem diferente. Então hoje quando chove, esse cheiro, a temperatura e o som da chuva é que me leva pro Brasil várias vezes assim por alguns segundos, né, na minha mente. Aí eu tenho aquela impressão de estar vivendo no Brasil. Apesar de estar aqui no Japão, eu tenho essa sensação por alguns instantes, assim, sabe? São alguns flashes que passam assim muito rápido assim na minha mente. E com isso, às vezes eu vejo meu pai, minha mãe, parentes, amigos, né? São situações que às vezes aparecem assim na nossa memória. São cenas aí antigas, né? Inclusive do antigo trabalho também surge na minha mente, né? Tudo isso aí acaba batendo assim de saudade e são tempos em que não tinha muita responsabilidade, né? Quando o que eu fazia era brincar quando era criança, né? Então eu tinha que estudar, brincar e as ocupações eram essas, né? Quando eu era pequeno. Depois a gente vai crescendo, aí decidi sair para trabalhar. E mesmo com a rotina do trabalho, ainda era uma vida tranquila ainda, né? Porque não tinha tanta responsabilidade de família, esse tipo de coisa, né? A gente ainda mora com os pais no início da nossa vida de trabalho. Então, depois do expediente, a gente tinha aquela qualidade de vida que todo mundo gosta de ter, né? Que a gente tem bons momentos, rodeado de boas amizades, né? Então, aquele happy hour, isso tudo aí bate muito forte assim, né? Nesses momentos que a gente começa a relembrar do passado. Aí a gente começa a lembrar que o tempo era dividido em trabalhar e lazer, né? Era muito bem dosado isso aí. Aí eu não posso reclamar de nada, pois eu tive essa infância e adolescência com um mínimo de estresse, né? Vamos dizer assim. E eu sei que foi uma época que eu posso me considerar que foi muito feliz. Eu tive essa sorte, né, de vivenciar uma época boa no Brasil, onde a gente não via ainda tanta notícias ruins, né? Eu lembro que a gente não precisava andar com medo na rua. Não, naquela época assim, meu pai inclusive nem trancava a porta de casa. A gente lembra que deixava os vidros do carro abertos. Meus tios deixavam a chave do carro no contato mesmo, né? Então existiu essa época boa no Brasil, né? Antigamente. E na minha época de infância, quando eu era criança, não é como hoje, né? Que existe como fala? Os videogames, né? A internet, o celular. Naquela época não tinha nada disso, a gente brincava mais de bola, bolinha de gude, pipa, né? A gente brincava de taco na rua, peão, era mais esse tipo de brincadeira.
que eu acho que, se comparado a hoje, era muito mais saudável. Aí que a gente percebe, né, na verdade, que a gente está ficando velho, né? Foram se passando várias gerações aí já, né, nesse tempo aí. E às vezes o que me deixa um pouco triste é que eu vejo que essa nova geração, né, de hoje não vai ter essa infância que eu tive, né? De estar podendo brincar na rua livremente assim, sem preocupação nenhuma. É triste pensar, né, que hoje as coisas são muito diferentes. Dependendo da região, as pessoas vivem praticamente trancadas dentro de casa. Bom, pelo menos é isso que eu estou ouvindo aqui, muita gente comentar, muita gente falar, pessoas que vão para o Brasil, às vezes voltam para cá, comentam que a situação não está muito fácil por aí, né? Então, como eu estou muito tempo fora, eu estou só me baseando pelas notícias e pelas conversas das pessoas, né? E, tipo assim, o que a gente consegue ver é que, além das pessoas estarem presas dentro da própria casa, né, a internet veio meio que para isolar as pessoas, né? A gente percebe aí que cada vez mais as pessoas falam cada vez menos entre si. Se bem que isso aí é uma coisa que está acontecendo aí a nível mundial, né? Não é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso não depende de segurança, né? Não é uma questão de ser um problema causado pela segurança, porque a gente vê também aqui no próprio Japão, aqui também, a gente vê que muitas pessoas acabam se isolando aí por conta aí da internet, né? Então, parece que esse aparelhinho celular aí acabou tomando muito do nosso tempo. E cada ano que passa, o comportamento humano sofre transformação, né? E aí, às vezes, eu fico pensando aí, onde que a gente vai parar? E aí, o que vocês acham? Deixa um comentário aí. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui.